Aleluia. Muito boa tarde, meus irmãos. Pode sentar. Eu quero, nesse momento aqui, enquanto vão ajeitando meu som aí, tirando essa microfonia satânica daqui, ok? Eu quero desejar a todos os homens que são pais, estão aqui, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe tua vida, homem. Que Deus abençoe você. Você é uma bênção na nossa igreja. Você é uma bênção na sociedade. Deixa eu dizer um negócio aqui. Você é fundamental. Você é fundamental. Tem que baixar um pouquinho mais o retorno. Você é fundamental aqui. Não apenas aqui na igreja, mas você é fundamental na sociedade. O caos social, olha para mim aqui, gente. O caos social, ele existe por causa da falta de paz. A falta de paz é o motivo do caos social. Ideologias diabólicas, demoníacas, como o comunismo e o socialismo, partidos demoníacos como o PT, só se propagam no vácuo de paz. Nós precisamos de mais paz e de menos governo. Eu vou repetir, nós precisamos de mais paz e de menos governo. Tudo o que o Estado tenta fazer é suprir a ausência de um homem dentro do lar. Trabalhos sociais, todo trabalho social é na ânsia de suprir a falta de um homem. A própria cadeia, a esmagadora maioria dos homens e mulheres que estão presos são órfãos de pais muitas vezes vivos. E não há, se o governo estivesse interessado no bem das famílias, haveria uma campanha nacional em prol do homem dentro do lar. Deixa eu dizer uma coisa, atenção aqui. Uma outra coisa eu quero dizer, para ficar claro para nós aqui, de que lado nós estamos. Eu tenho pavor, eu fico preocupadíssimo quando a pessoa não entende a intenção. Ele falou isso sem querer, para entender assim que é de propósito, nós pensamos isso. Para ficar claro, o homem ele é insubstituível dentro da sua casa. O homem, você é insubstituível dentro do seu lar. O diabo quer esmagar você, quer destruir você, quer que você não tenha voz dentro do seu lar. Quero que você preste atenção aqui. Você é insubstituível dentro da sua casa. Um exemplo, gastam-se milhões de reais na luta contra a AIDS. E nós muitas vezes estamos pagando dos nossos impostos camisinhas para um bando de canalha vagabundo usar no carnaval. Dinheiro que poderia ser utilizado em gente menos favorecida. Mas se você quer erradicar com a AIDS num país, você começa a estimular o casamento e o sexo dentro do casamento. Você começa a fazer campanhas contra a traição. Você não tira do Código Penal o adultério como crime, que já foi crime no Brasil até 2005. Era crime. No Brasil hoje, se você tem um sócio e você trai o seu sócio, você sofre sanções. Você é processado. Agora, o casamento, que é a aliança fundamental num país, no nosso país, não tem valor algum. Aí você imagina, se nós pegássemos agora e acabasse com os casos extraconjugais, casamentos fortes, eu digo para você, em 40 anos, a AIDS é erradicada no mundo. Mas sempre vai ter, mas assim, você reduz em 1.000.000%, se você quiser usar uma analogia. 1 bilhão de vezes, você vai reduzir. Vai ter um caso que outro que aconteceu numa transfusão de sangue. E historicamente a ciência diz que nós já tivemos casos de AIDS em locais do mundo, mas não se espalharam. Você imagina isso? Mas não é interessante acabar com o problema. A maioria dos problemas você resolve num país empoderando os homens. Você não é um problema. A falta de você no mundo é um problema.
Ok? Amém? Eu quero falar hoje com vocês sobre o pai perigoso. O pai perigoso. Quem que se lembra desse filme aqui? O Comando para Matar. Quem se lembra? Não, quem lembra? Levanta a mão, me mostra aí. Em inglês é só Comando. Foi bem na época que o Stallone lançou o Rambo. É verdade. O Arnold lançou o Comando. Em português é sempre mais legal, né? Comando para Matar. John Matrix. Que isso, hein? João Matriz. Em inglês fica mais legal o nome, né? E ele tem a filha dele, cara. E ela passa sorvete na cara dele. Quem se lembra daquela cena? Te lembra, Israel? O cara olhava aquilo, mas se eu fizesse no meu pai, eu tomo um soco, né? A guriazinha passa um sorvete na cara dele, assim. Eles estão tomando sorvete, ele dá um sorvete pra ela tomar, e quando ela vai fazer assim, ela esfrega na cara dele, assim. O cara fica cheio de sorvete. Quem se lembra? Aí o cara vai atrás para salvar a filha dele. Eles mexeram com o cara errado. Você vai ter que ir lá, vai ter que acabar com o presidente. Quem se lembra do Liam Neeson no Busca Implacável? Quem se lembra da cena? A guria embaixo da cama. Assim, eu vou te dizer uma coisa muito triste, muito séria. Eles vão te pegar. E tu vai ter 4, 5 segundos para me dizer as principais características de quem está te pegando. É pesado, né, cara? E a interpretação do ator, assim, quando ele começa a ouvir a guria falando, assim, ele tem 1,80 m, tatuagem na mão e não sei o quê. E o olhar dele, assim, ele começa a lacrimejar, assim, meu, sensato. Depois que tu vê esse filme, depois de tu ser pai, é diferente. É diferente. É que nem ver Interestelar depois de ser pai. E principalmente de guria. Velho. Tu já viu, Thales? Depois de ser pai? Dá um negócio, né? Desmagar o cara. O cara via aquilo ali, o cara olhava assim, comendo Doritos. Antes de ter filho, né? Depois o cara olha aquilo. Então, muito se fala sobre pai. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui eu estou utilizando um adjetivo. O pai perigoso. E dizem que nós usamos adjetivos quando o substantivo perde a força. Então, nós temos que falar a igreja verdadeira, a igreja missional, a igreja centrada, a igreja saudável, porque só a igreja já não adianta mais. Então, é uma utilização no nosso tempo de adjetivarmos as coisas para salientarmos características que nós achamos interessante fazer parte desse substantivo. Então, aqui o pai perigoso. Não que eu precise dizer que todo pai tem que ser perigoso, mas aqui é interessante reforçarmos isso. E eu quero falar para vocês 5 marcas de um pai perigoso. E nós precisamos de pais perigosos. Em um mundo perigoso, nós precisamos de pais perigosos. A primeira marca, esse pai, ele é perigoso contra a mentira do mundo. Efésios capítulo 6, verso 17 diz: usem também o capacete da salvação. O que ele é? Vamos lá, gente, fica comigo. Tem escrito aqui, se tu não abriu a Bíblia, não tem problema. Lê comigo aqui. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é comparada com uma arma. Não, mas é espiritual. Mas é uma arma, pomba. Mas é uma arma. O apóstolo está dando uma pista para nós aqui. Então, a primeira arma desse pai perigoso que luta contra a mentira do mundo é a arma da palavra de Deus. Ele tem que se munir com a palavra de Deus. Um pai perigoso, ele é um guardião da verdade. Ele não permite que ideologias, doutrinas falsas, filosofias corruptas invadam o seu lar. Ele não permite que o esquerdismo diabólico invada o seu lar. E vão dizer, está doutrinando. O que eles não gostam, essa gente, eles não gostam que você abra os olhos do povo, que você fale. O que eles querem? Eles querem invadir as igrejas, eles querem trancar a nossa fé dentro do banheiro. Nós não podemos falar, não podemos dizer nada, temos apenas que pagar os nossos impostos. Ei, não vai ser assim. Você, homem, vai se levantar no teu lar no poder do Espírito, munido com a poderosa palavra de Deus, e você vai ser perigoso, protegendo o teu lar.
Nós temos que entender, deixa eu dizer uma coisa para os homens aqui. Se eu pudesse, eu queria sentar com vocês e eu queria falar sobre cosmovisão, 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 cosmovisão. Olha aqui, olha para mim, escuta, presta atenção. Cosmovisão, 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 cosmovisão. Visão de mundo. Visão, enxergar o que está acontecendo realmente no mundo. Você tem que ter noção disso. Nem sei o que é isso, então aprenda hoje. Comece a ler sobre isso. Isso é importantíssimo, cara. Você entendeu o que está ocorrendo. Quando você vê, uma pessoa fala algo, você fala, deísmo. Isso aí que ela está falando de deísmo. A pessoa fala outra coisa, antinomismo. Isso é antinomismo. Imagina se você conseguir ensinar os seus filhos assim. O meu alvo. Nós terminamos a 4ª leitura do Peregrino lá em casa. E foi brutal. Foi brutal, foi animal. Daí começamos agora a leitura da Jornada para o Inferno. Eu ia ler lá em casa, nós iríamos ler no culto doméstico o Guerra Santa. Mas o Rômulo me convenceu, disse, cara, é um pouco maçante ainda. Eu quero indicar para os pais que são pais de filhos adolescentes ou de filhos maiores, leiam no culto o livro do Douglas Wilson, Persuasões. É tipo um peregrino, só que ele vai confrontando ideologias. Já viu, Ismael? Não, então vai embora. Não, pode ir embora. Não vou mandar no recreio junto. Então tem que comprar, Ismael, tem que comprar. Esse é o tipo de livro, cara, que todo mundo tem que ter. A criança está um pouquinho maior, Persuasões. Ele é um peregrino com boost 2.0, com nitro. Ele é um peregrino para adolescente, sabe? Ou ali no finalzinho da infância. Já leu, João? Já leu, João? Mas retire-se. Pô. Então assim, lição de casa. Persuasões. E tu vai conversar sobre... Assim, já leu? Já leu? Tu? Com filho adolescente não leu ainda? Tava para quando? Então tá, fechou. Saiu bem. Você está entendendo? Isso é brutal. A gente tem que conversar com os nossos filhos. E vão lendo, e vai falando. E daí surgem perguntas. Aí as minhas filhas perguntam, papai, como é que eu sei que Deus existe? Assim, velho. Como é que eu sei que Deus existe? Como é que eu posso ter certeza que Deus existe? Então, escuta. Cosmovisão. Porque imagina, o teu filho está ali, que nem um bobalhão. E daí o cara vem e fala um negócio. E o teu filho apontar o dedo assim. Imagina com 14 anos, teu filho aponta o dedo e diz assim, olha aí, isso aí é antinomismo. O cara abre a boca para falar, o teu filho já sabe o que é. Ele já tem uma visão. Tem um outro livro, eu acho que o nome, alguém pesquisa para mim aí. Pesquisa para mim, Michael. É O Universo ao Lado. É esse aí, ou Ismael? Que é uma introdução boa. Temos que falar sobre cosmovisão. O teu filho tem que saber, ele tem que estar ligado, tem que entender. Ele ouve o discurso, ele já sabe de onde vem. A verdade não entra sozinha. Um homem precisa abrir a porta da casa para a verdade entrar. Se a mentira não teme você, ela vai morar com seus filhos. Você tem que ser um guardião da sua casa. Você tem que ser perigoso contra a mentira. Um pai que não ensina a verdade, ele deixa que o mundo ensine a mentira. Aí, cara, quando vê o Bambambam passa a ser o professor. Passa a ser o... deixa eu falar um negócio, teu pai é conservador assim, não dá por nada. Que isso, cabeça? Examinar os conteúdos, confrontar os ensinamentos falsos na escola, confrontar os ensinamentos nas mídias, redes sociais, foco. O pai perigoso, ele está sempre anos na frente. Ele tem discernimento. Ele está atento. Falou um negócio, tem que gastar tempo com teu filho, cara. Tem que falar com ele. Deixar ele abrir o peito. Deixar ele reclamar de você. É difícil. É difícil. Minha filha mais velha chega, ela tem só 6 anos, e ela disse, papai, às vezes eu quero falar coisas, mas eu tenho vergonha. Eu disse, beleza, vamos marcar então a gente conversar. Que horas tu gosta de conversar? Eu gosto de conversar quando eu acordo, papai. Eu quero contar como é que está meu coração, assim. Eu disse, beleza. Aí ela, antes de ir para minha sala, sentamos no sofá, ela começou a falar. E falar, e falar. Coisas que eu nunca imaginaria ouvir da minha filha de 6 anos. Que estava lá dentro. Um monte de coisa. Queixas, tristeza.
Coisas eu fui confrontando, fui definindo, isso é verdade, papai perdoou o papai nisso aqui, a mamãe está certa nisso, e fui conversando. Mas imagina, se deixar as coisas que vão ficando ali dentro, com 7, 8, 9, 10 anos, quando chega com 12 anos, a criança já não confia em você, o adolescente já não confia. Use a palavra, ensine a palavra. Eu já falei aqui, homens, coloca uma Bíblia em cada cômodo do teu lar. Não por, sabe, uma Bíblia para proteger o ambiente. Não, mas coloca uma Bíblia para usar. Onde tu tá tem que ter Bíblia. Primeira coisa, então, o pai perigoso contra a mentira do mundo. E segundo, ele tem que ser perigoso contra a tentação. Qual a arma dele? A santidade e o domínio próprio. 1 Pedro 1, verso 15 ao 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. Vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Porque ninguém é santo, né? Fala por ti. Eu sou. Eu vejo o crente falando isso. Não, porque ninguém é santo. Mas tu vai para o inferno, cara. Como que tu não é santo? Não, porque na igreja católica está cheia de santo na igreja. Não, mas aqui também, cara. Só que o santo caminha. O santo peida, o santo vai no banheiro, come comida na cantina. Isso é um santo. Isso é santo, cara. Agora os caras falam assim, não, porque eu não sou santo. Cara, o pai tem que ser um homem santo. Tem que ser um homem santo. Por quê? Se o pai cai, a casa desmorona. Deixa eu explicar um negócio aqui. Eu não vim passar pano aqui para você. Se você fizer cacaca, meu velho, se você fizer o que você não deve fazer, tua casa vai desmoronar. Mas ela é quente. O inferno também é. E a desgraça vindo sobre tua família é terrível. Velho, segura o zíper, fecha o cinto, dobra o teu joelho, busca a Deus. O pecado, ele não bate a porta, ele vai arrombar a casa daquele que não estiver armado contra ele. Você precisa de santidade e domínio próprio. Você precisa de santidade e domínio próprio. Tentação não se negocia, se mata. Escuta, deixa eu dizer um negócio para você aqui, sobre tentação. Muitas pessoas tentam acalmar as pessoas que são tentadas. Aí os caras chegam e dizem assim, pastor, eu estou sendo tentado. Primeira coisa da gente que faz, ela fala o quê? Fica tranquilo. Tentação não é pecado. Tá, tudo bem, não é pecado? Tudo bem? O cara está caminhando na beira do precipício e tu diz, fica tranquilo, caminhar na beira do precipício não é cair no precipício. Não, é verdade, não é cair no precipício, mas tu pode cair. Então, esse papo de tentação não é pecado, cara, tá tudo bem, mas quer dizer que tu está quase ali. Você concorda comigo? Então fica ligado na tentação, cara. Não fica com esse papo, não, tentação não é pecado. Daqui a pouco tá cantando o evangelho do Alexandre Pires. Tô fazendo amor com outra pessoa, né? Tu gosta, né? Não disso, né? Óbvio, da música. Teu cantor aí, né? Imagina o pastor explanando o aconselhamento assim. Não, tô brincando. Aí o cara larga, né? O que o corpo faz, alma perdoa, alma queimando no inferno. Isso não existe. Santidade. Um pai perigoso, ele não vai negociar com o pecado, ele não vai deixar brechas para corrupção moral e sexual, ele vai blindar os seus olhos, ele vai blindar o seu coração, ele vai proteger suas mãos, ele vai pedir ajuda antes de pecar. Se ele pecar, ele confessa rápido. O pai tem que ser exemplo de pureza dentro do lar. Deixa eu dizer uma coisa para você, o pai tem que ser a pessoa mais santa dentro da casa. A pessoa mais santa dentro da casa tem que ser o homem. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que se esforçar pelo menos. O pai perigoso é aquele que Satanás não vai conseguir seduzir e não vai conseguir comprar. Então, em segundo lugar, ele é perigoso contra a tentação. Em terceiro, perigoso contra os ataques. Ele vai ter coragem e prontidão como arma. Leia o texto de Neemias 4, do verso 14 ao verso 23. Acompanha comigo aqui no telão, se você é lento, não consegue abrir, manusear bem a Bíblia, acompanha comigo aqui. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me. O homem de Deus, o pai perigoso, sempre se levanta. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante,
Metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus, aleluia, lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhavam as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Neemias está reconstruindo a cidade, velho. Você não reconstrói uma nação, uma cidade, sem a presença de homens que lutem pelas suas famílias. Deixa eu te dizer um negócio. O homem tem que ter um interesse próprio para lutar por uma nação. Não vem com esse papo que temos que lutar pelo Brasil. Se não envolver minha casa, eu não vou lutar por ninguém. Então, quando envolve a minha casa, aí eu luto pela nação. Aí eu luto contra a injustiça. Mas eu tenho que ter um interesse próprio nisso. E isso não é errado. Neemias quer reconstruir a cidade, mas ele diz: luta pela tua casa. Luta pela tua família. Luta pelo teu povo. Aqui eu quero me focar rapidamente numa defesa espiritual da casa, ainda que o texto fale sobre uma defesa física, mas isso eu vou deixar para o final. Nós precisamos defender espiritualmente e emocionalmente a nossa casa. Nós temos que orar como quem guerreia, proteger a esposa e os filhos emocionalmente e estar disposto a confrontar qualquer ameaça real. Escuta aqui. Isso aqui é seríssimo, cara. Nós precisamos lutar em oração. Eu vou repetir isso aqui, você não entendeu isso. Nós precisamos lutar em oração pelos nossos filhos, porque se tu não defender o portão, o inimigo vai jantar em cima da tua mesa. Ele vai invadir os relacionamentos mais íntimos da tua casa. Ele vai perturbar o teu sexo com a tua mulher. Ele vai perturbar o momento do jantar em família. Ele vai perturbar todos os momentos bons da tua casa. Ele vai destruir com tudo. Então você protege a tua casa antes. Escute: pastor, mas oração é comunhão com o Pai. Não é só isso. Não é só isso. Isso é uma forma de ver oração, uma forma correta, uma forma bíblica, mas não é só isso. Oração é luta. Colossenses 4:12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Lutando por vocês em oração. Mas foi uma escorregada de Paulo. Paulo não falava isso sempre. Romanos capítulo 15, verso 30. Meus irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Oração é luta. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você nunca agonizou orando, se você nunca suou, eu estou usando bem esse termo. Se você nunca agonizou orando, se você nunca suou orando, se você nunca chorou orando, você não orou, cara. Eu não estou falando que toda oração tem que ter agonia. Eu não estou falando que toda oração tem que ter lágrima. Toda oração tem que ter suor. Eu não estou falando isso. Mas é estranho nunca ter. É estranho. É uma batalha. Você vai batalhar pelos seus filhos em oração. Homens que oram pouco levantam filhos fracos. A Bíblia calada, fechada dentro da tua casa. Joelhos que não se dobram é um portão para o inferno entrar dentro da tua casa. Se fala muito, né? Mães de joelhos e filhos de pé. Fala isso, né? Nós temos que inverter isso aqui. Pais de joelhos, filhos de pé. Os pais têm que orar também, meu velho. Os pais têm que orar também. Em primeiro lugar, o pai perigoso, ele é perigoso contra a mentira do mundo. Em segundo, ele é perigoso contra a tentação. Em terceiro, perigoso contra os ataques. Em quarto,
ele é perigoso contra a maldade. Salmos 18, verso 34. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Davi, tu envergar um arco de bronze, cara. Tem cara que não consegue abrir um pote de pepino, velho. Tem que vir com a faquinha. Isso tem que doer no teu coração. Não vou vir com a faquinha, vou dar a vida aqui, meu. Mas tá louco? Escuta, aqui eu quero falar rapidamente sobre força física, habilidade prática e violência. Assim, nós precisamos do dom da violência. Porque as pessoas falam, porque nós temos homens violentos. Nós precisamos de mais homens violentos. A violência não é um mal em si. A violência, se for usada para o mal, ela é mal. Agora, veja, nós estamos aqui. Entram homens armados para praticar uma maldade, fazer algo errado contra nós. Aí vem outros homens armados e matam esses caras. Eles agiram com violência também? Sim. Só que essa violência é boa. Então a violência em si não é má. Você está entendendo isso? Então nós temos que ser violentos. Amém? Óbvio. Mas violentos por bem. Nós temos que ter capacidade de violência. Nós precisamos ter capacidade de violência. Vamos por partes aqui, tá? Fazer exercício. Fazer um exercício. Cara, às vezes, pastor, nunca fez exercício. Dá o primeiro passo. Começa. Fazer um exercício. Manter o condicionamento. Vou dar um exemplo. Eu saí para caminhar com as gurias hoje. Eu encontrei o Catito ali. Cara, eu vou dizer. Não vou nem falar o que a Maria falou, né, Catito? Cara, o Catito corre do que a maioria de nós aqui, cara. Eu vi esse dia ele fazendo um pace ele bom pra caramba. Cara, você tinha que sair correndo pra chamar alguém que tá pegando fogo na tua casa. Vai caminhar 2 quadras e vai morrer do coração. Aprender uma arte marcial. Aprender a dar tiro, defesa pessoal. Ensinar os filhos sobre segurança. Um pai perigoso sabe usar as armas, sabe usar as mãos e o corpo se necessário. E até uma arma para impedir. Cara, se tu vai, beleza, tô na minha casa e tem uma pistola. Eu não sei usar a pistola. Eu sei usar um 38. 438 qualquer um sabe. Um pai perigoso, ele vai ter braços treinados para abraçar e para batalhar. O abraço de um pai só é seguro quando as suas mãos sabem lutar. Cara, tem uma cena brutal, não precisa ver, né? No The Walking Dead, que o cara mata o outro a dentada, porque ele estava tentando violentar o filho dele. Velho, eu não estou falando sobre, estou falando tu usar o que tu tem. Se você não sabe se defender, você está terceirizando a segurança da sua casa. O braço que não treina para lutar, ele enfraquece para proteger. Pastor, mas eu sinto medo. Medo todo homem sente. Cara, olha para mim. Todos nós temos medo. Você não lembra do Mufasa falando com o Simba? Você já sentiu medo, papai? Meu filho, sim. Senti medo de perder você. Algo mais ou menos assim, né? Você lembra aquela fitinha verde? Quem se lembra? Viscoso, mas gostoso. Vocês lembram, né? Hakuna Matata. Se eu começar aqui, eu sei todo o filme de cor, cara. É demais. Imagina, se até o Mufasa sentiu medo, é normal sentir medo. Agora a covardia é deixar que o medo te vença e paralise você. Pastor, eu não sei como fazer. Começa. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre quis fazer boxe. Comecei há 2 meses atrás a fazer boxe. E a primeira coisa que eu tinha assim, cara, a última vez que eu briguei eu era guri. Eu dizia, cara, eu preciso tomar um soco na cara, meu. Eu preciso tomar um soco na cara, porque eu tô, não sei, faz anos que eu não tomo um soco na cara. E quando vê, o cara, pum, me deu um boxe, mas, aí a melhor coisa que tem numa luta é tu tomar um soco na cara, e daí tu vê que, mas é isso? É isso. Então não é tudo isso. Não, bate mais forte, cara. Pum! Aí tu, cara, peraí, mas eu tô vivo. Então não é tudo isso. Cara, você vai ter que fazer jiu-jitsu, ou você vai fazer boxe, ou fazer muay thai, ou vai fazer kickbox, ou vai fazer krav maga, ou vai fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, cara. Aqui, e não é para deixar para depois. Você vai ter que fazer alguma coisa, cara. Começa, apenas começa
Apenas vai. Ah, mas eu não quero. Vai num stand de tiro. Tu nem precisa ter arma. Vai no stand de tiro. Tu vai pagar o aluguel de uma arma, tu vai pagar um negócio, os caras vão lá, vão te dar uma aula ali e tu vai atirar. Meu, tu volta diferente pra casa depois de tu sentir aquele cheirinho de pólvora. É diferente, cara. É uma testosterona natural. Dá aquele estampido assim. E tu, cara, o que é isso, velho? Aquele cheirinho, sabe? Aquele estouro, aquela coisa de não saber se vai sair o tiro ou não. Porque, sabe? Enfim, aquilo é demais, cara. Aquilo é demais. Não, pastor, eu não quero. Ah, mas o meu tio tem um 38 raspado. Então vai lá com ele, atira com ele no sítio. Perigoso contra a maldade. Nós precisamos disso, caras. Em quinto e último, perigoso contra a escassez. A arma aqui agora é o trabalho, planejamento e provisão. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que um descrente. Vou repetir isso aqui. Quem não cuida da sua casa, dos seus, especialmente da casa ali, da casa, esse negou a fé. Olha o que a Bíblia está dizendo, cara. Se tu não cuida da tua mulher, dos teus filhos, tu negou a fé. Isso é pesado, cara. Isso é pesado. E Paulo está dizendo que tu é pior que o descrente. Deixa eu dizer uma coisa. O pastor Jack é contra a mulher trabalhar fora? Sim, tô brincando. Não sou. Mas você não é obrigada. Agora o que nós temos é as mulheres se descabelando, se desesperando. E, cara, uma coisa é você ajudar. Uma coisa é, cara, não quero, não tô me acabando aqui nesse trabalho. Tá uma loucura. Acabou. É o nosso dever, caras. Ah, mas tá difícil. Cara, tá menos difícil do que no Egito quando Israel estava lá. Tá menos difícil. As pessoas falam, né? Ai, quem é que colocaria filhos nesse mundo? Ah, os judeus lá no Egito. Escravo e ó, dele filho. Não tinha o que fazer, não tinha tijolo, não tinha em casa, não tinha os negócios para fazer o tijolo, mas de noite, meu velho, ó. O povo de Deus sempre foi assim. O povo de Deus sempre foi assim. Então, velho, o homem precisa cuidar da sua casa. Sabe por quê? O filho não come boa intenção. Vou repetir isso aqui. Os seus filhos não comem boas intenções. Papai, tu tem uma ótima boa intenção para tua casa. Sabe o que a tua boa intenção é? Ela é igual não vou falar o nome aqui. Ela é isso. As boas intenções de um homem não valem nada sem ação. Sabe, nós temos uma geração que fala e não sei o quê, e tem um monte de ideia disso, que tá aí na prática. Eu sempre digo assim, tá, e na prática, como é que é isso aí? E na prática, não, porque eu vou fazer isso. Eu tinha um carinha, eu ia numa igreja e tinha um carinha, e ele sempre disse, não, porque eu vou lançar um aplicativo, eu vou lançar, eu vou lançar um aplicativo, eu tenho assim, como é que ele queria, como é que é o nome daquelas empresas pequenas? Uma startup. Ah, porque o Vale do Silício, que não sei o quê, papapá. Não, beleza. Tá, fez. Encontrei ele há um tempo atrás. Tá a mesma coisa. A mulher trabalha fora para ele. E ela sustenta ele. E ele sempre, não, que eu vou lançar um aplicativo. Mas, não, porque tem uma boa ideia. Deixa eu te explicar uma coisa. Sem a prática, a tua ideia não vale nada. Ideia. Não, porque antigamente compravam ideia. Hoje é porque tem muita ideia. Hoje tem inteligência artificial que dá 1 milhão de boas ideias. Hoje, você diz, cara, tu te compromete com isso daí? Os seus filhos não comem boas intenções. Garanta que a sua família tem o necessário financeiramente para enfrentar tempos de crise. Nós precisamos. Mas, pastor, eu fico... Quando eu escuto sermões do senhor falando isso, eu fico ansioso. Pois fique, cara. Fica. Eu não consigo dormir. Tá, mas uma vez na vida, outra na morte, tu só quer dormir. Fica, perde uma noite de sono. Já planeja um aplicativo. Nós precisamos organizar nossas finanças, aprender a estocar, aprender habilidades úteis, preparar a casa para um tempo de crise. O pai perigoso, ele não espera a fome bater para começar a caçar. Prover é mais necessário do que dinheiro.
É mais do que dinheiro, é olhar para o amanhã antes que ele chegue. Agostinho dizia, quem não se preocupa com o futuro, logo vai se preocupar com o presente. A fome não bate a porta quando a despensa está cheia. Você vai ter que cuidar da sua casa, nós vamos ter que cuidar das nossas casas. É só ver como que está indo o Brasil, cara. Nós temos um louco dirigindo o ônibus. E não tem ninguém com coragem para tirar esse louco do ônibus. Então, isso aqui vai dar problema. Vai dar problema. Nós precisaremos dos homens nesse período. Fechando. Um pai perigoso não é um homem fora do controle, mas um homem treinado, disposto e letal contra tudo que ameaça o que é bom. Contra tudo que... A questão não é só, eu daria minha vida pela minha casa. A questão é, você tiraria a vida de alguém pela sua casa também? Se alguém estivesse tentando destruir o teu lar? Invadindo a tua casa? Em segundo lugar, um pai perigoso sabe sorrir com os filhos e rosnar para o inimigo. Tem caras que só sabem rosnar para o inimigo e tem caras que só sabem sorrir para os filhos. Um pai sabe fazer os dois. Terceiro, um pai perigoso, ele deixa que a sua esposa e o filho e os filhos sintam segurança na sua presença. É ou não é? Tua mulher não consegue dormir quando tu não chega em casa. Tu só abriu a garagem, tá entrando com o carro, tua mulher já até pega no sono. É assim ou não é assim? É assim. Ela só ouve o barulho na porta, assim, já pega no sono. Porque o macho alfa chegou. O galo cinza chegou. Né? Lembra do galo cinza? Aquelas rinhas de galo nos anos 80? Nunca foi com teu tio? Bica, meu galo. Não mente. É pecado? Claro que é. Mas a gente não sabia. Quem aqui já foi em rinha de galo? Levanta a mão, deixa eu ver. Felipe eu sabia, né? Felipe organizava ali no Guaju ali. Quem aqui foi? Levanta a mão. Lá no fundo, lá. Foi, João? Lá pra cima tinha essas coisas, João. Direto, João. Bica, meu galo. Eu fui disso aí, cara. Só fui saber que aquilo era errado depois de grande. Tava lá, bica, meu galo, vai. Os anos 80 foram terríveis. Foram terríveis. Pobres galinhas. Aí depois com ensopado. Brincadeira. Quarto, um pai perigoso faz com que os lobos sintam medo no seu olhar. Quinto, um pai perigoso carrega no coração a paz e na mão a espada. Ele está pronto para a guerra. Mas ele é amoroso. Aqui que está a questão. Ele não é só um louco querendo briga. Não, ele evita ao máximo. Evita em tudo. Ele não é um bobalhão. Ele evita. O cara te xingou no trânsito? Baixa a cabeça. Escuta, te xingou no trânsito? Baixa a cabeça. Quieto. Te xingou. Cara, tranquilo, velho. Não é tranquilo, tá de boa aí. É isso. É só se algo invadir e ser perigoso para tua casa. Em sexto, um pai perigoso é inegociável quando o assunto é fé. Envolve a fé, envolve a Bíblia, envolve a palavra. Vamos conversar. O pai é o doutrinador. Cara, você é o doutrinador da sua casa. Você é aquele que doutrina o seu lar. Você é o papai pastor da sua casa. Um pai perigoso não se curva à pressão da cultura. Vocês se lembram? Tem um filme que o Will Smith fez. Ele faz só uns filmes de pai bom, né? Mas na vida real, puxa vida. Fez um filme que ele era pai das meninas que jogavam tênis, aquela, né? Se lembram? Cara, tem uma cena do filme ali que o cara, que tá a polícia chegando ali. Que vocês estão sendo duros. Sim, estamos sendo duros. Mas vocês nunca vão vir aqui em casa dizendo que as nossas filhas morreram porque estavam usando drogas. Oitavo, um pai perigoso guarda sua mente limpa para pensar com clareza e decidir com justiça. Isso aqui é seríssimo, cara. Tu tem que ter a mente limpa. Tu tem que enxergar as coisas como elas são. Nunca, cara, se tem um dom que nós precisamos nos dias de hoje, chama-se o dom do discernimento. Nós precisamos discernir, entender os tempos que nós estamos vivendo. Nono, um pai perigoso corta pela raiz
qualquer pecado que ameace o seu lar. E isso aqui inclui os seus próprios pecados. Isso aqui é sério, cara. Você está fazendo guerra contra o teu coração? Você está guerreando contra as pulsões e paixões da tua alma? Cara, deixa eu dizer um negócio para você. Cara, quanto mais você envelhece, mais perigoso fica, meu. Quanto mais você vai envelhecendo, mais perigoso. Você pensa, não, eu tô bem. Não, mais perigoso vai ficando. Você tem que lutar, velho. Décimo, um pai perigoso não alimenta vícios, ele os destrói. Nós não somos aqui abstêmios. Você é livre. Se você quiser, nossa ceia tem vinho. Vinho na Bíblia era vinho. O cara que lê vinho e pensa em tangue, ele é um mentiroso. Só que a mesma Bíblia que chama vinho de vinho, ela manda não vos embriagueis. E não tem como embriagar com tangue. É não vos embriagueis com vinho. É a mesma Bíblia que fala para Paulo vai falar para Timóteo, para tomar um pouco de vinho por causa das dores de barriga dele, o omeprazol da época. A questão é, você tem que lutar contra tudo que cativa, prende, vicia você. Muito cuidado, cara. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Deixa eu dizer um negócio aqui, ó. Pornografia é pecado terrível, escravizante, até se for vista entre o casal. Isso é demoníaco. Isso aqui é demoníaco. Cuidado, cara. Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Isso pode destruir o teu lar. Minha irmã, não ouça o teu marido se ele começar a querer introduzir esse tipo de prática dentro do teu lar. O corpo da tua mulher tem que ser o bastante para você. Tem que ser o bastante. Sabe, pastor, mas eu queria, eu quero ver minha mulher. Então enche teu quarto de espelho. Faz o quarto dos espelhos. É tu e tua mulher, te enlouquece, é tu e tua mulher. Só que você tem que ter um cuidado com isso. Isso é seríssimo. Seríssimo. Em 11º, um pai perigoso vive de tal forma que os seus filhos queiram imitá-lo. Teus filhos precisam querer imitar você. Você lembra a música Guri? Essa aí, cara. Esse é o nosso alvo. Está ali na música Guri. Ali, é aquilo ali. 12º, um pai perigoso não delega a outros a responsabilidade de discipular seus filhos. Deixa eu explicar uma coisa. Eu sou menos pastor dos teus filhos do que você, cara. Deus vai cobrar você. Em 13º, um pai perigoso ensina seus filhos a temer a Deus mais do que aos homens. Isso aqui é fundamental. O teu filho tem que ter uma visão engrandecida do Senhor. Em 14º, ia acabar em 13, mas eu botei mais um para não ficar nesse número maldito. Não, chega. Um pai perigoso é um sacerdote. Escuta. Um pai perigoso é um sacerdote que intercede, um profeta que ensina e um rei que governa. O tríplice ministério de Cristo é visto na vida do pai. Então, para aqueles que dizem, tem um pessoal da teologia aí, sabe? Eles sabem quem são e eu sei quem eles são. Ah, o homem não é o sacerdote da casa. Não, claro que não. O homem é sacerdote, rei e profeta dentro da casa. O homem espelha o tríplice ministério de Cristo dentro da casa. Ele é rei, sacerdote e profeta, assim como Adão era. E todos aqueles que estão em Cristo o são. E existe sim uma distinção do macho, do homem dentro do seu lar. Ah, o pastor falou a palavra macho, é machista. Não, a palavra macho está na Bíblia, está em Gênesis. Deus criou macho e fêmea, amém? Acho que o problema foi quando tiraram esses termos da Bíblia, passaram. Sendo que a Nova Almeida atualizada está lá, Deus criou macho e fêmea, se não me engano está assim. É isso. Eu gosto
da defesa teológica do pastor Rafael Ribas. Eu estava num negócio com ele, estava fazendo uma defesa teológica, filosófica, e ele citando Bavinck, citando os filósofos, e ele fazendo uma citação uma atrás da outra, assim, e os caras apertando ele, e daí vieram, tá, mas como que tu prova a questão de homem e mulher na Bíblia? Aí o Ribas me sai, tu já brincou de Lego? Essa foi a melhor. Simples, tá bom? Nós somos uma igreja conservadora. Nós acreditamos que macho é macho, fêmea é fêmea. Os teus filhos precisam disso. Não vá atrás dessa patifaria woke do mundo. Isso é diabólico, demoníaco, satânico. Se você brincar com essas coisas, isso vão destruir os seus filhos. Mas aqui nós teremos uma geração santa, cheia do Espírito Santo, com pais, homens de Deus, machos dentro da sua casa, amando suas esposas, se doando pelas suas esposas, morrendo se necessário for, se preciso for matando pela sua casa, protegendo o seu lar. Deus quer fazer de você um pai perigoso dentro do seu lar, homem. É você, não é outro. Não é outro cara, é você. Deus chama você. Você. Eu quero nesse momento orar pelos pais. Eu quero que você fique de pé, papai. Apenas os papais. Fiquem de pé aqui. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Você é uma bênção. O inferno odeia vocês. O inferno odeia vocês. Existem demônios que tramam dia e noite para destruir vocês. Pensamentos de suicídio, pensamentos de desistências, tentações profundas na alma. Mas hoje o Espírito Santo desnuda tudo isso, e Jesus passa em revista abençoando a cada um aqui. Eu creio nisso. Há poder no Espírito Santo, há poder no sangue de Jesus. O céu ama vocês. Vocês são uma bênção. Pai, eu oro por esses homens que estão aqui. Abençoa esses homens. Enche esses homens do poder do Teu Espírito. Enche esses homens agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche esses homens, Senhor. Fortalece esses homens. Fortalece esses pais. Ó Deus, dá dons a eles. Dons de curar. Dons de expulsar demônios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa esses homens. Que eles vençam o pecado. Que eles vençam as tentações. Que eles vençam a mentira. Ajuda eles, Senhor, a abrirem o peito, a confessar aonde está sendo difícil, a pedir ajuda, em nome de Jesus. Fortalece suas mentes, fortalece seu coração. Eu agora, Senhor, oro por cada um desses homens. No mundo espiritual nós repreendemos toda a obra do diabo contra eles, em nome de Jesus Cristo. Todos os demônios que foram enviados do inferno para destruir esses homens, esses demônios recuem, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, envia os seus anjos, Senhor. Envia os seus anjos sobre esses homens. Que eles sejam cheios do Teu Espírito. Que eles falem em línguas. Que eles profetizem. Que eles curem enfermos. Que eles sejam como uma porta protegendo suas casas. Em nome de Jesus.